importante aqui, tá certo? Passa a palavra agora a Guilherme Freitas de Lima, comandante da RONDAC. O senhor tem até 10 minutos, não, comandante. Bom dia a todos. Bom dia à mesa aí na figura do deputado Cabo Sabino, né, dos deputados Linco Portela e demais deputados que se encontram presentes, aqui o Oséias da CONGEM, essa plateia aí de guardas aí que fizeram um esforço sobre-humano de vir de distâncias muito longas, né, para compor aqui essa... Para os guardas que vieram aí nas suas caravanas aí de estados distantes, eu vim de Belém do Pará, eu sou guarda municipal há 26 anos. Quando ingressei na Guarda Municipal de Belém, em 91, a Guarda Municipal de Belém ela já trabalhava armada. Tá? Eu vim das Forças Armadas, já era instrutor de tiro. Em 2009, quando houve o credenciamento nacional de instrutores de tiro, eu fui aprovado num certame nacional e desde 2009 que eu atuo também como instrutor de tiro na Guarda Municipal de Belém. Atualmente eu comando o grupamento de ronda da capital, o grupamento de motopatrulhamento, e que não sei a realidade de outros estados, mas em Belém do Pará a Guarda Municipal atua em conjunto com a Polícia Militar e as demais polícias no combate à criminalidade e na segurança pública. Tem estados que têm algumas resistências, no Pará a gente não tem esse problema, nós temos um convívio bastante pacífico e parceiro com a polícia, tanto militar como civil, mas eu observo que em alguns locais a gente tem um problema de uma ciumeira, né? A gente entende o seguinte, que o papel das guardas municipais é um papel nobre, é um papel de prevenção à criminalidade. A PEC 275 me chamou a atenção, deputado, eu tenho acompanhado o seu trabalho pela internet, eu tenho acompanhado o seu trabalho, e me chamou a atenção a objetividade e simplicidade da PEC, que é uma PEC, para mim, que ela está perfeita, deputado, para o anseio das guardas municipais. Por quê? Porque ela não mexe com o ego de nenhuma outra polícia, ela não mexe com o ego de nenhuma outra autoridade, ela só entra para regular, para dar legalidade para as ações da Guarda Municipal, para dar um nome para as guardas municipais, porque em muitas cidades e muitos estados não há policiamento da estrutura do Estado suficiente para levar segurança para o cidadão. E, a exemplo de Belém, eu sei que muitas cidades, as guardas municipais fazem policiamento ostensivo, preventivo nas ruas. Então, há necessidade de se dar uma estabilidade jurídica para a ação das guardas, porque nós ficamos num vazio, né? Quando surgiu o Estatuto do Desarmamento, ainda com o presidente Fernando Henrique, ele ignorou as guardas municipais, e as guardas municipais do Brasil, grande parte das guardas municipais do Brasil já trabalhavam armadas. Nós fomos formados pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, né, e Belém foi formado por eles. E nós já trabalhávamos armados. Quando veio o Estatuto de Fernando Henrique, em 99, eles simplesmente esqueceram as guardas municipais. Aí tinha um problema. O que fazer com as guardas que já eram armadas? Aí gerou um problema todo que veio o Estatuto do Desarmamento em 2003 com o presidente Lula. Aí colocaram a Guarda Municipal como a melhor polícia do mundo. Graças a Deus, né? Nós somos a melhor polícia do mundo. Por quê? Porque para as guardas municipais poderem portar arma, foi amarrado no Estatuto do Desarmamento que ele tem que cumprir 160 horas aula de armamento. Isso nem as Forças Armadas fazem. Então nós somos a melhor polícia. Nós somos mais bem formados de qualquer outra polícia. Porque nenhuma outra é cobrada uma carga horária de 160 horas. Aí agora veio a 13022, que nos trouxe um norte, veio regular a ação das guardas. Ela veio definir o papel, as competências, né? E veio dizer para a Guarda Municipal, no artigo 16, que diz aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, e que a gente tem um conflito muito sério com o decreto 5.123, porque a Polícia Federal, a nível de Brasil, ela não reconhece a 13022. Ela entende que é o decreto que vale, e eu entendo que uma lei, que é o Estatuto das Guardas, está acima de um decreto. Então há necessidade de que a gente haja com as bancadas, com os deputados, com os senadores, para que pressione o governo que altere o decreto 5.123.
o decreto precisa ser adequado a 13022. Precisa ser adequado, e não a 13022 adequado ao decreto. Então nós enfrentamos um problema seríssimo. Por exemplo, para o guarda municipal portar arma de fogo, ele tem que fazer 160 horas-aulas de armas de repetição e semiautomática. São dois tipos de armamento que isso encarece absurdamente essa conta para as prefeituras e para os municípios. Deputado, só de o senhor imaginar que um município tenha que adquirir revólver e pistola para treinar um guarda, e ele tem que dar 600 tiros, que é a carga que a Polícia Federal cobra, e que não está previsto isso na lei, que isso tem um custo absurdo. E a cada 2 anos, de 2 em 2 anos, nós temos que comprovar que não somos psicopatas, que nós somos profissionais. Porque de 2 em 2 anos nós temos que passar por avaliação psicológica, senão o porte é suspenso. A 13022 vem dizendo, no seu artigo 2º, as guardas municipais são instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas. Não fala em limite de habitantes. Então precisa adequar a lei que está aí. Aqui tem uma discriminação, quer dizer que o município que tiver até 50 mil habitantes não tem bandido. Bandido só tem de 50 mil a 500 mil. E de 500 mil e capital, aí o guarda pode portar uma arma de fogo. E eu recebi um documento que eu tenho aqui, deputado, que eu vou depois repassar para o senhor, de um parecer da Polícia Federal, que foi feita uma consulta, que nós temos um problema muito sério. Por exemplo, nós temos armas institucionais, mas a arma institucional é usada no serviço. Quando esse profissional sai da rua e volta para casa, quem garante a segurança dele? Quando a gente cruza, muitas vezes, com um bandido que a gente prende de manhã, ele saiu na audiência de custódia à tarde. E às vezes você cruza com ele na rua. E muitos de nós moramos em áreas de risco, porque não existe uma política nacional que tenha moradia digna para servidores de segurança pública. Muitas das vezes o guarda volta no ônibus junto com o bandido que ele prendeu de manhã. Então nós precisamos aprovar a PEC. Por que a gente precisa aprovar a PEC? Porque uma vez que a gente entre no caput do artigo 144, o próprio Estatuto do Desarmamento nos dá outro enquadramento. Eu não preciso provar que de 2 em 2 anos eu não sou psicopata. Já basta eu, como instrutor de tiro, a cada 2 anos, ser submetido a um recredenciamento da Polícia Federal, passando por todas as baterias de prova. Quem aqui é instrutor já passou por uma prova de credenciamento, sabe que são 3 dias de avaliação de prova. E de 2 em 2 anos eu passo por isso. Mesmo assim, eu ainda tenho que fazer, de 2 em 2 anos, a avaliação com o psicólogo, para provar que eu não sou um psicopata. E nenhuma categoria profissional é exigido isso. Um vigilante é exigido para ele se formar, querem que o guarda seja patrimonial, mas um vigilante é cobrado pela lei, pela portaria 365, 387, desculpa, ela é cobrada uma carga horária de 22 horas aula de armamento e tiro. Para o guarda são 160. Então criaram um mecanismo que inviabilizasse, deputado, a formação e a capacitação dos guardas. Hoje, a 13022, ela vem facultando aos municípios criar seus órgãos de formação e capacitação e aperfeiçoamento de guardas. E não está sendo respeitado isso. Está sendo cobrado, está sendo imposto para as guardas municipais apenas o decreto 5.023, gente. Apenas o decreto. Aí eu recebi esse documento da Polícia Federal, esse parecer, dizendo o seguinte: qual foi a consulta que foi feita? O procurador do município perguntou como é que se faz com o guarda que está portando a arma de uso pessoal dele. Aí a orientação era o seguinte: o guarda, no deslocamento dele de casa para o trabalho para casa, ele leva a arma dele. Quando ele chegar lá na instituição, ele tem que guardar a arma dele lá. Um cara que dá um parecer desse, ele não tem noção da estrutura do que é as guardas no Brasil, que tem postos de serviço, que o armamento é passado no posto. Aí a lei diz o seguinte, que eu não posso deixar sob guarda, manter sob guarda, entregar uma arma minha na mão de ninguém, que é crime. Aí a Polícia Federal me orienta a cometer um crime? De eu pegar minha arma e entregar na mão de alguém para guardar? Para no final do serviço eu pegar essa arma para eu garantir meu deslocamento para minha casa? Para eu garantir a minha família? Só esse ano, senhores, só esse ano, eu perdi 3 colegas no mês de fevereiro. Foram 3 guardas assassinados em Belém. Fora os outros estados, fora policiais. Ontem, deputado, foi executado em Belém um policial civil e um policial militar. Mais um entrou na conta.
nós não podemos ficar nessa vacância. Nós temos, por necessidade, aprovar essa PEC. Porque a PEC 275, deputado, muito bem pensada, agradeço a Vossa Excelência por essa PEC, porque ela não mexe com o ego de ninguém. Ela apenas cria o inciso 6º, coloca as guardas municipais no rol do caput da segurança pública. E complementa, no parágrafo 8º, a garantia de aposentadoria especial, gente. Tentem imaginar um guarda com 65 anos ter que correr atrás de um assaltante de 16, 17, 18. Um efetivo de profissionais que tiram um turno de serviço de 12 horas, que muitas das vezes passam 12 horas em pé, e que quando chegam nos 40, 50 anos estão com problema sério de coluna, estão com problema de pressão alta, estão com problema de diabetes. Ninguém pensa na condição humana desse profissional. Então, senhores, peço aos senhores que, quando retornarem aos seus estados, visitem os gabinetes dos estados, dos seus deputados, e vão pedir celeridade na aprovação dessa PEC. Vão pedir celeridade porque a PEC 275, ela nos garante respeito. Porque ainda não se decidiu o que é que guarda municipal é no Brasil. Porque a PEC da Previdência diz assim, ó, não, o guarda não é o guarda é segurança pública. Mas quando vai para a segurança, não, vocês não estão no rol da segurança pública. Então precisa se decidir. E, senhores, os municípios brasileiros, no meu estado, e eu acho que não é diferente nos outros estados, o tráfico de droga tomou conta do estado. Nós temos municípios distantes, ouvindo o estado do Pará, onde rios são as nossas estradas, as nossas ruas. Você tem 40 segundos, Guilherme. Então eu peço aos senhores, peço aos deputados, que façamos uma revisão desse decreto 5.023, que adeque à lei 13.022 e que nos ajude a aprovar essa PEC. E estamos juntos nessa luta. Deputado, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Parabéns, Guilherme. Parabéns mesmo. Eu registro aqui a presença